boa tarde para você. Começa agora o boletim legislativo desta Sexta-feira Santa, feriado nacional, dia de reflexão para os cristãos que relembram a crucificação de Jesus. E vamos falar sobre as celebrações que ocorrem hoje e também ao longo da semana. Tem ainda uma reportagem que explica a simbologia dos ovos de Páscoa. E amanhã, 19 de abril, é comemorado o Dia do Indígena e vamos falar sobre a relação dos povos originários com a nossa identidade regional. É já já. Um período de renovação e amadurecimento da fé. É a Semana Santa, que começou no último domingo e segue até a Páscoa. Até lá, muitas celebrações marcam e relembram a morte e a ressurreição de Cristo. A Semana Santa é a semana mais importante do ano para os cristãos. Ela relembra a última semana da vida de Jesus. E todas as igrejas cristãs celebram a data com respeito e oração. Começamos com o domingo. O domingo é o momento em que Jesus desce do Monte das Oliveiras e entra em Jerusalém de uma forma triunfal. A entrada triunfal no tempo antigo era comum dos reis fazerem isso após uma grande vitória. Só que o rei entrava num cavalo, no melhor cavalo da sua cavalaria, não é? E com toda a pompa. Jesus, ao entrar, ele começa indo a pé. Daqui a pouco arruma um burrinho para ele, um jumento, na verdade, que era a montaria dos pobres, não é? E ele então monta e ele acaba entrando em Jerusalém desse modo. Ou seja, o rei maior, o rei do universo, entra montado num jumento, não é? E a alegria dessa entrada, ela já antecipa um pouco a alegria da Páscoa que virá depois. Na Igreja Católica, a Semana Santa começa no domingo anterior à Páscoa, o chamado Domingo de Ramos. Como o padre explica, na segunda, terça e quarta-feira, a Igreja recorda alguns atos de Jesus antes da crucificação. A segunda-feira, Jesus vai até Betânia. Tem uma família lá que é muito amiga dele. E ele vai uma última vez e janta com aquela família. Lázaro, Marta e Maria. E aí Maria pega um vidro de perfume, naquela época um caríssimo, né? Nardo, de nardo puro, e derrama nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Judas fica escandalizado, dizendo que devia usar aquele dinheiro para os pobres. Mas Jesus diz, não, ela está antecipando o que vai acontecer comigo quando eu for preparado para a sepultura. A terça quanto a quarta trazem esse momento de Jesus anunciar a traição. Não se sabe, os discípulos não conseguem identificar que é Judas, Jesus sabe e Judas sabe, não é? E aí na quarta-feira nós temos um outro ponto alto, antecipando um pouquinho a sexta. O momento em que a mãe encontra o filho a caminho do Calvário. Então, costuma-se fazer a procissão do encontro. Essa procissão, ao chegar na igreja, uma impagem vem de cada lado. Chegando na igreja, geralmente o encontro é feito ali em frente ao presbitério, né, onde está o altar. E aí acontece o sermão do encontro. Já na quinta-feira é iniciado o chamado Tríduo Pascal, que só termina na noite de sábado. A quinta-feira tem dois momentos especiais. De manhã, na catedral da diocese, tem a missa do Crisma, onde o bispo abençoa os 3 óleos que nós padres usamos durante o ano todo. Dos catecúmenos, para os batizados, dos enfermos, para a unção dos enfermos, e o do crisma, que é usado nas ordenações sacerdotais e diaconais, também usado na crisma, né? E para a consagração de igrejas. E aí, à noite, então, a missa da instituição da Eucaristia. Dentro da missa tem uma cerimônia, que é a cerimônia do lava-pés, que é o momento em que Jesus mostra que ele é mestre, mas aquele que é mestre é servidor, porque o sacerdócio é um serviço também ao povo. Então chega o Domingo da Páscoa, no qual se comemora a ressurreição de Jesus. No domingo de Páscoa, então, realmente celebramos a vitória do Senhor sobre a morte, a passagem da morte para a vida. Então todo aquele que morrer em Cristo, ressuscita, faz a experiência dele. Não pelo nosso poder, mas pelo poder dele que nos salvou. A Verônica é católica e participa das celebrações da Semana Santa todos os anos. Para ela é um momento marcante de renovação de fé. Participar da Semana Santa para mim é uma alegria assim sem medida que eu venho
me preparando todo o tempo da quaresma. Fico nessa expectativa, procuro aproveitar o máximo o que a igreja oferece em questão de reflexão, intensificar as minhas orações, o meu silêncio, o meu jejum. Na Igreja Evangélica, a Semana Santa também é muito esperada. O pastor dessa igreja na zona sul da cidade relata que o ponto alto do período também é a celebração do Domingo da Páscoa. Onde a gente reúne toda a igreja, né? E aí nós vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar a ressurreição, que foi na sexta-feira, né? Porque o maior símbolo da Páscoa cristã é a morte e a ressurreição de Jesus. Como Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, então a gente celebra no domingo mesmo a ressurreição de Cristo, que é a nossa Páscoa, que é a Páscoa cristã. Para o religioso, o Domingo da Ressurreição de Jesus é uma nova chance para todos os fiéis também renascerem na própria fé. Isso traz para a nossa fé, né, uma afirmação que, como eu disse, que a nossa Páscoa hoje é a morte e a ressurreição de Cristo. Isso traz um Cristo vivo, né? Um Cristo que ressuscitou. O Cordeiro que morreu, né, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, para a nossa fé cristã, para nós nos fortalecemos na ressurreição de Cristo, que foi no domingo. Em um momento de tanta simbologia, a celebração da Páscoa para a fé de milhares de joseenses e brasileiros é sempre oportunidade de união e fraternidade também na sociedade. Eu sei que é uma tradição nossa viajar nos feriados, mas a Semana Santa não é um dia para isso. A Semana Santa é para se viver nas paróquias, não é? É um feriado, tem os feriados, beleza, tem sim, mas é para viver nas paróquias. Porque ali nós não apenas celebramos os momentos especiais do Senhor e da nossa salvação, mas nós celebramos também o nosso desejo e esperamos, não é? Aquela semana representa o dia que vai ser a última vez. Toda Semana Santa celebramos a última vez de Cristo, mas um dia será a nossa vez também. E se nós celebramos a vida toda de maneira fecunda a Semana Santa, com certeza nossa passagem também será vitoriosa. Além desses momentos, uma tradição desse período é a troca de ovos de chocolate. Mas você sabe qual a simbologia dos ovos? É o que a gente vê agora na reportagem. Ah, a Páscoa! Gôndolas e prateleiras cheias de ovos e chocolates de diferentes tamanhos, colorindo os mercados e lojas. Essa data tão marcante, que celebra o feriado cristão da ressurreição de Jesus, é carregada de história e símbolos. E um dos protagonistas é o ovo de Páscoa. Quando pensamos na Páscoa, não tem como não lembrar dos ovos de chocolate. Mas você sabe qual a origem dessa delícia? A tradição de presentear as pessoas com ovos na Páscoa começou há milhares de anos. Diferente de hoje, os povos antigos presenteavam uns aos outros com ovos de galinha decorados. Eram questões ligadas a festividades em relação à natureza. Então você tem até deuses e deusas ligados às questões desse pintar os ovos e fazer uma tradição ligada a essa questão a ovos, que não eram de chocolate, eram ovos de animais. Galinhas, por exemplo, né? Na África tem registro de ovos de avestruz. E tem o simbolismo já mais voltado para questões de história da religião, que são ligados à questão, por exemplo, de fertilidade, para deusas de fertilidade, ligados a questões de renovação, como para o povo hebreu, e tem também, já no mundo cristão, a questão da ressurreição de Jesus Cristo, que é o que vem para a gente no mundo moderno de uma forma mais forte. De acordo com esse historiador, em muitas culturas antigas, o ovo representava o renascimento e o ciclo da vida. Para festejar o início da primavera, era de costume a troca do alimento. O rito, então, foi integrado à Semana Santa, e os cristãos passaram a ver no ovo um símbolo de ressurreição de Jesus. Mas foi questão de tempo para que os ovos de galinha decorados passassem a ser objetos ornamentados com ouro e prata. Na Rússia, eles começaram a encomendar ovos como não
não já de animais, mas fabricados como joias. Fabergé, por exemplo, que é famoso até hoje, esse francês se faz vendendo, entregando ovos ornamentados com pedras preciosas, ouro e prata, para os czares russos que presenteavam a nobreza. E quando os ovos passaram a ser de chocolate? Foi por volta do século XIX que os confeiteiros franceses resolveram criar o doce. A invenção gastronômica deu tão certo que a indústria do chocolate transformou o ovo de Páscoa em um fenômeno de consumo. Hoje, essa data movimenta a economia de vários países e o produto tem forte apelo comercial. Os franceses começaram a rechear, tirar o conteúdo dos ovos de galinha, por exemplo, e rechear com chocolate, uma forma, né, para se ter uma forma de um alimento. E hoje a gente tem uma tradição que é mais norte-americana, vamos falar assim, dos Estados Unidos, porque você tem essa questão da comercialização desse produto. Mas nem só de ovos de chocolate vive a Páscoa. A data também é um período marcado por ações solidárias que vão além da tradição religiosa. O rito de presentear as pessoas com ovos representa partilha e generosidade. E essa ideia reflete o espírito de união e empatia que a Páscoa carrega, inspirando a solidariedade em diversas comunidades. Essa escola de São José, por exemplo, promove uma campanha de arrecadação de ovos de chocolate para crianças carentes. Desde 2010 a gente faz campanhas nesse sentido. De Páscoa, de Natal, para ajudar hospitais, sempre trabalhando essa questão de solidariedade. E durante a Páscoa, o nosso objetivo não é abordar nenhum tema religioso, mas a partilha, o ajudar, o fazer o bem ao próximo. De acordo com a diretora, o intuito da ação é mostrar para os alunos que os ovos de Páscoa não são apenas um símbolo comercial ou gastronômico, mas uma maneira de cuidado, amor e solidariedade ao próximo. Para ela, incentivar esse espírito nas crianças desde cedo é importante. É muito bom receber, mas é muito melhor doar, né? Então, esse espírito solidário, eu acho que a gente começa a plantar desde os pequenininhos, e para que a gente tenha um mundo mais solidário lá na frente. E para muitas pessoas, o real significado da Páscoa vai além de comer deliciosos ovos de chocolate. O espírito de renascimento e solidariedade é o que mais importa nesta data tão especial. Também tem a tradição de que tem a parte de Jesus Cristo, né, que é importante, né? A paixão, a ressurreição de Cristo, né? Nessa parte que a gente foca. É o renascimento em Cristo, no amor. Esse é o sentido da Páscoa. Que bacana, né? Esse espírito de solidariedade, o cuidado, o carinho com o próximo faz bem para quem ganha e também para quem recebe. E nos mercados, a expectativa é de bastante movimento até domingo. Muita gente está em busca de opções mais baratas. Nesta época do ano, ovo de Páscoa costuma ser o grande protagonista na hora de presentear. Mas, dessa vez, muitos consumidores devem optar por barras e outros formatos de chocolate como alternativa. É que os preços dos ovos tradicionais estão pesando no bolso. Deu uma subida bem, né? Do ano passado para esse ano. Eu, por exemplo, eu tenho 3 afilhados, então são 3 crianças que eu preciso dar ovos de Páscoa. Então comprar de supermercado acaba saindo bem mais caro. Não tem jeito, tá muito caro. Então tem que ficar nos chocolatinhos pequenininhos. No final de 2024, o preço do cacau alcançou o maior valor da última década. Esse economista conta que o motivo foi a quebra da safra internacional, que afetou a produção global e, como consequência, refletiu no chocolate brasileiro. A gente tem que importar lá de fora e a gente compra lá da África Ocidental, né, que são responsáveis por 75% ou quase 80% da produção mundial de cacau, que é o caso da Costa do Marfim, de Gana, né? Então lá teve uma seca muito grande, né, e prejudicou esse produto. Então realmente a oferta foi muito pequena. E aí, lei da oferta e procura, oferta pequena, o preço vai lá em cima. Quem vive da venda de chocolates teve que se reinventar com muita criatividade.
A Érica trabalha no ramo de confeitaria há 11 anos e foi a primeira vez que viu essa alta tão grande do cacau. Então eu precisei diminuir o tamanho dos produtos para que eu pudesse continuar vendendo, né? Então eu criei novos produtos, barrinhas pequenas, os ovos que antes eram grandes foram enxugados. Para atrair o público, ela investiu na criação de lembranças personalizadas. Eu criei pequenos ovinhos, barrinhas de chocolate com confetes, barrinhas com brigadeiro dentro, assim, eu utilizo menos chocolate na produção, e também coloquei os suspiros, que fazem parte do cardápio de festas da confeitaria, mas que agora entraram como opção de lembrancinhas de Páscoa. É uma opção mais em conta e principalmente para aquelas pessoas que não comem chocolate durante a quaresma. Mas mesmo com a alta no valor do cacau, varejistas estimam aumento de 12% nas vendas, como é o caso desse supermercado. O gerente conta que o planejamento para a Páscoa deste ano começou ainda no ano passado. A ideia foi negociar preços para baratear os produtos para os consumidores. Quando chega hoje o produto final aqui para ser vendido, foi negociado lá atrás, desde o início de outubro. O impacto é menor, até mesmo para o consumidor, né? Então a gente sabe que sim, existe sim um aumento do cacau, mas como a indústria se prepara antes, o comércio também aproveita esse momento para também fazer as suas negociações, para que a gente possa ainda assim entregar um produto, com um preço acessível para os nossos clientes. E para quem realmente não vai poder levar o tradicional ovo de Páscoa para casa por conta dos preços, uma saída para não deixar esse momento passar em branco é apostar no bom e velho faça você mesmo. Criar um ovo de Páscoa caseiro em casa pode ser uma opção criativa, econômica e cheia de carinho. Olha, ou terminar de fazer, porque eu já até comprei uma barra, ou inventar algumas outras coisas para as crianças, porque chocolate só assim não dá. Um presentinho ali para incrementar a caixa de bombom, com brinquedo, até mesmo, principalmente por ser criança. Criança está interessado mais no brinquedo do que no chocolate propriamente dito. E se você vai ficar por aqui durante esse feriado prolongado, tá cheio de atração cultural. Vamos dar uma olhada na agenda. E olha quem está aqui com a gente, Júlia Lopes. Tudo bem, Júlia? Oi, Fran, tudo bem e você? Tudo jóia, boa tarde para você. Boa tarde. Vamos para as atrações, então, da agenda cultural desse feriado? Bora lá, feriadão, a gente quer saber o que vai rolar. Então, quem não foi viajar pode aproveitar um monte de atração legal, viu? Você que gosta de música dos anos 80, nesta sexta-feira o cantor Dino Fonseca promete levar o público a uma viagem nostálgica com um show de volta para os anos 80. Então, o show acontece lá no Palácio Sunset e os ingressos você pode comprar no site bilheto.com.br. Começa às 9 horas da noite dessa sexta. E para quem gosta de dar bastante risada no sábado, o humorista Fábio Rabin apresenta o show de stand-up Ladeira Abaixo. A comédia fala sobre as desesperadas tentativas de um homem para reconquistar sua esposa após alguns vacilos. Será que ele vai conseguir o perdão dela? Só indo lá no Teatro Colinas para saber. Então vai acontecer lá no Teatro Colinas, os ingressos no site mesmo, a partir das 9 horas da noite. E para quem gosta de rock, a banda Gestalt se apresenta na manhã de domingo no Bambuzal do Parque Vicentina Aranha. 8 músicos que agitam o público há mais de 30 anos apresentam um repertório com os mais famosos clássicos do rock e da soul music, além de versões brilhantes das músicas brasileiras dos anos 70 e 80, como Tim Maia e Jorge Benjor. Uma ótima programação para o domingão, né? Então acontece lá no Parque Vicentina Aranha, a entrada é gratuita a partir das 10h30 da manhã. E para finalizar a nossa agenda, segunda-feira, feriado do Dia de Tiradentes, então quem vai aproveitar mais um dia de folga pode ir curtir essa atração lá no Sesc. O espetáculo Os Perdidos com Companhia Sola de Vento apresenta 2 personagens que realizam uma viagem tendo como recurso apenas uma escada, uma mala e um livro de mapas. Os atores utilizam acrobacias e dança para contar essa aventura divertida. Uma atração para todas as idades. Então acontece lá no Sesc, a entrada é gratuita a partir das 4 horas da tarde. E aí, Fran, gostou das atrações? Vai pegar a estrada? Vai ficar por aqui para curtir? Como vai ser? Pois é, Ju, ainda estou decidindo se vou viajar ou se vou ficar por aqui. Se eu ficar por aqui, com certeza
em alguma dessas atrações eu vou estar, pode ter certeza. Legal. Viu, Ju? Muito obrigada, Ju, pela sua participação aqui na Agenda Cultural, pelas informações desta sexta-feira e um ótimo feriado para você. Obrigada por me receber aqui, adorei participar com vocês aqui do Boletim. Sempre bem-vinda. Bom feriado. Para você também. E olha, amanhã, 19 de abril, celebramos o Dia dos Indígenas. E muito da nossa identidade regional tem relação direta com os povos originários. O sítio arqueológico Mariana I é um marco para a cidade. O material encontrado no local ainda é fonte de diversas pesquisas. O registro de um assentamento indígena, onde hoje é a região leste de São José, é um recorte do período pré-colonial por aqui. Descoberto em 2021, esse arqueólogo explica que o local guardava fragmentos cerâmicos de objetos à base de argila. Para entender o sítio arqueológico Mariana, eu tenho que primeiro entender que um sítio não está flutuando no espaço, ele está dentro de um espaço geográfico e temporal. Então, ele está assentado de uma certa maneira e procurou determinadas características naturais para que ocupassem esse território. O Rio Paraíba, ele foi e é artéria vital para a sobrevivência dos assentos humanos. Os sítios arqueológicos são locais em que são identificadas evidências humanas do passado. Por enquanto, no sítio de São José não há uma data precisa do período do material encontrado. O que se sabe é que grupos indígenas ocuparam a região e podem ter habitado o local há mais de 400 anos. Mostra que a região era densamente povoada antes da chegada do colonizador europeu. Faço até uma crítica suave, mas os livros de história precisam ser atualizados e revistos. Por quê? Se começa a contar a história do Vale do Paraíba como se aqui não tivesse ninguém. Quando eles chegaram, já tinham milhares de pessoas aqui vivendo há milhares de anos. Em 19 de abril é celebrado o Dia dos Povos Indígenas, uma data importante tanto do ponto de vista histórico e cultural quanto educacional. A partir desse dia, é possível trabalhar o reconhecimento e a valorização dos povos originários. Por aqui, as pesquisas realizadas até hoje mostram que os indígenas presentes no passado eram da família linguística Tupi-Guarani. Para ser considerado Tupi-Guarani, ele tem determinadas características. Ele tem a cerâmica pintada, né? Bem decorada. Tem tembetás, que são uma espécie de piercing, que a gente brinca, o piercing pré-histórico, né? A gente tem um muito bonito encontrado aqui em Jacareí, que é de quartzo verde. Os desenhos, eles são feitos em preto, branco e vermelho, né? O branco da tabatinga, o vermelho do urucum e o preto do genipapo. O Promemória também guarda uma série de registros sobre a presença de indígenas na região em outras épocas. Esses documentos mostram que eles continuaram por aqui após a elevação de aldeia para a Vila de São José do Paraíba, ainda no século XVIII. Esse historiador explica que momentos importantes de São José foram marcados por conflitos com os indígenas. Aqui no Vale do Paraíba começa a ter os conflitos, né? Porque os bandeirenses vinham para cá, os portugueses vinham para cá para escravizar, para explorar as mulheres, enfim, aí os índios vão tentar, né? Os indígenas vão tentar se contrapor a essa agressão e aí, em certa ocasião, vai ter um massacre na divisa com Jacareí, vai ser dizimados os tupinambás e aí em seguida vai vir os jesuítas para cá para montar aqui uma fazenda, e depois posteriormente se tornou uma aldeia indígena. Então São José começa dessa forma, né? A cidade como a gente entende hoje começou com um massacre. Mesmo após séculos de transformações sociais, econômicas e urbanas, a região ainda preserva marcas significativas nos costumes, nomes e até mesmo práticas culturais. Os indígenas, eles que deram os nomes para os nossos rios aqui de São José, Rio Paraíba, Rio Buquira, Jaguari, Putim, são nomes indígenas. Então a nossa cultura tem tudo a ver com os indígenas, a mandioca, né? Então a alimentação básica daquele período ainda permanece entre nós. A gente toma banho todo dia, isso já é um hábito indígena, né? Que a gente tem. Você olhando para as narrativas de origem desses povos, as lendas mesmo que eu citei, da cobra grande que existe em Jacareí, que existe em Caçapava, que vão indicando para a gente um possível assentamento humano naquela região. Aqui no bairro dos Freitas,
em São José, tem uma memória sobre feitios de panelas em cerâmica ali. O apoio do poder público no resgate histórico do município é visto como fundamental. Para a vereadora Amélia Naomi, por meio de iniciativas como o próprio Pró-Memória, o Poder Legislativo trabalha ativamente na preservação e divulgação da história da cidade. Primeiro, resgatar toda a história, relembrar e preservar, né? O mais importante é apoiar todas as lutas que eles estão desenvolvendo. O primeiro momento é discutir a data, da importância deles no mundo, a história, e por isso acho que o nosso papel aqui na Câmara é fazer esse resgate histórico sempre. Ainda de acordo com a vereadora, o fortalecimento das discussões sobre o assunto é essencial para garantir que a história seja transmitida para futuras gerações. Eu acho que o mais importante é a Câmara, além de fazer a discussão pela TV Câmara, abrir os debates, fortalecer nas escolas municipais a importância dessa data, divulgando e resgatando tudo isso. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as reportagens, basta acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Um ótimo feriado para você. Tchau, tchau.